estava aqui adorando, bendizendo a Deus neste momento de louvor aqui, né? Das canções, dos hinos, e vendo o quanto Deus é bom, é misericordioso, o quanto Deus tem cuidado de nós, tem estado conosco e tem nos feito triunfar, e sentindo a presença de Deus, a Shekinah de Deus aqui neste lugar, meu irmão. E às vezes a gente fica a pensar, às vezes muitos pregadores, muitos ministros, ou pessoas que às vezes naquele momento estão fazendo uso do microfone, e quando há uma presença manifesta da parte de Deus, em regra eles costumam dizer assim: irmãos, por tudo que já aconteceu aqui, eu poderia ir embora. Você já ouviu isso, irmão? Sim ou não? E eu vou dizer nesta manhã: irmão, eu quero continuar mais, eu quero receber mais da parte de Deus, eu quero ser mais restaurado, mais renovado, mais avivado. Essa é uma concepção que a gente precisa mudar. Parece que recebi uma porção, tá bom, posso ir embora, já estou contente somente com isso. Não que tenha sido pouco, não é isso que eu quero denotar. Eu quero dizer que a gente precisa ansiar, ter o desejo de receber mais da parte de Deus, de estar na presença de Deus, de buscar a Deus, de se entregar a Deus. E quando isso acontece, meu irmão, a proporção do derramamento das nossas vidas também aumenta para a glória do nome de Jesus. Então não tenha o desejo, ao receber algo da parte de Deus, de falar assim: já está bom, vou embora. Não, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero mais, eu preciso de mais de Ti. Nessa manhã nós vamos continuar então recebendo dessa porção da parte de Deus, agora pela ministração da palavra. E o interessante é porque algumas pessoas parecem não entender ou não se atentam para tal. Não é só no momento do louvor. A Bíblia diz assim, a palavra nos diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então é momento agora da palavra. É momento também de nós continuarmos sendo edificados pelo Senhor. E o texto hoje que nós já lemos fala sobre a benignidade, a fidelidade de Deus. E a lição vem trazendo então sobre esses três aspectos, e eu complemento dizendo sobre a veracidade, ou como bem colocou o pastor aqui, sobre a verdade de Deus. Hoje nós vamos meditar então nesta manhã nesses três aspectos. O comentarista ele já dividiu aí em três tópicos, né? Ou em três pontos. O primeiro falando sobre a fidelidade de Deus, o segundo falando sobre a bondade de Deus, e o terceiro item, a veracidade de Deus. Mas interessante nós pararmos um pouco para pensar sobre tudo isso e meditarmos nesta manhã. A fidelidade de Deus. Quando nós falamos em fidelidade, o que sobrevém ou o que vem na sua mente? Alguém poderia dizer rapidamente, não precisa explicar, o tempo é exímio, então nós vamos falar fidelidade.
Então está inserido ali, dentro deste atributo de Deus, uma série de características. Aí a gente precisa retornar um pouquinho e olhar para os povos da antiguidade. Existiam vários deuses na antiguidade, sim ou não, irmãos? Existiam. Era uma cultura politeísta. Hoje não difere muito. Ainda vivemos uma cultura politeísta no mundo globalizado, sim ou não? Temos. E o interessante é que esses deuses, olha, eu falei de características, e dentro dessas características de fidelidade eu citei algumas relacionadas ao nosso Deus. Aqueles deuses antigos também tinham suas características. Os deuses das religiões do Oriente, eles eram volúveis, caprichosos, vaidosos, tinham em suas essências essas características que não coadunam com o Deus que nós servimos, que é o Deus verdadeiro. Porque em Deus não há sombra de variação, no Deus soberano e eterno. Deus não é volúvel, o nosso Deus não é imutável, não é mutável. Se Deus falou, está falado, meu irmão. Se Deus fez compromisso contigo, fique tranquilo, Ele vai cumprir, salvo se você mudar de posição. Não é Deus que muda, são os homens que mudam. Até porque alguém pode dizer assim, mas espera aí, a Bíblia diz lá, você está falando que Deus é imutável, mas a Bíblia diz lá, tem um texto em Gênesis assim, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Não é na condição literal dessa palavra, aqui do original não é assim. É porque o homem é que mudou. O homem é que perverteu aquilo que Deus havia determinado. O homem saiu da sua posição que Deus havia determinado. E Deus continuou na sua posição. Deus não muda. Todas as religiões ou os deuses daquela época, eles eram volúveis, eles mudavam. Vamos pegar um exemplo aqui na Grécia Antiga. Existiam vários deuses lá, você pode dizer algum, pelo menos um. Zeus. Tem tantos outros. Afrodite. E por aí vai. Deuses que às vezes invejavam os homens, até desciam para batalhar contra os homens. Você já deve ter assistido, ou lido, ou estudado a mitologia grega. Uma das formas de reverenciar esses deuses foi através dos Jogos Olímpicos, que inclusive está se aproximando aí. Mas esses deuses mudavam. Esses deuses, dependendo da situação, a essência deles se modificavam. Mas Deus não, o nosso Deus não, Ele é fiel. O que Deus prometeu, o que Deus falou, o que Deus fez compromisso, fique tranquilo, Ele é fiel para velar pela sua palavra. Não saia da posição que Deus te determinou. Mas antes, precisamos também, nós temos tanto o Salmo 89, não é isso? É o salmo basilar dessa lição. E esse salmo, segundo os estudiosos, os teólogos, ele acredita-se que seja um salmo messiânico, em que o próprio Deus estivesse contextualizando ali, ou comunicando-se com Jesus, representado na figura de Davi. E é interessante que, olha só para você ver, o número, né? Salmo 89, no segundo item diz assim: fiz um concerto com o meu escolhido.
no Salmo 89. Eu deixei esse agora propositalmente, porque eu quero abrir uma aspas aqui. Versículo 2: Pois disse eu, a tua benignidade, repita comigo essa palavra, benignidade, será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus. Dizendo, peraí, o que é benignidade? Benignidade é a mesma coisa de bondade? Relacionada a fazer o bem. E a bondade? Hã? Ser bom. Quase isso. É a essência. É fazer o bem, mas está na característica da essência. Não é literalmente a mesma coisa. Porque muitas vezes a gente vê alguém dizer bondade, benignidade, bondade é a mesma coisa. Não, não literalmente. Benignidade é a incapacidade para fazer o que é mal. Só faz o que é bom, o que é bem, satisfaz aquilo que é de bom. A bondade é a prática do bem. Não entendi. A bondade é a prática do bem. Isso quer dizer que se alguém pratica a bondade, ou seja, pratica o bem, ele pode praticar o mal também? Sim ou não? Eu posso praticar uma bondade, mas também posso praticar uma maldade? Posso. Mas o benigno, que é uma essência, uma característica, um atributo de Deus, ele não pratica o mal, ele é bom na sua essência, ele pratica somente o bem. Por isso que você vê textos, vários versículos bíblicos dizendo que Deus é benigno, que a benignidade será edificada para sempre. Não confunda correção com essa incapacidade de praticar o mal. Correção, advertência é uma outra situação. Agora, nós vamos chegar lá, tem um texto aí. Não é? Então, a benignidade é a incapacidade para praticar o mal. Não faz o que é mal, só faz o que é bom. Já a bondade pratica o que é bem, mas pode praticar também aquilo que não é bom. Então, vamos adiante, irmãos. Deus é fiel em si mesmo. A fidelidade de Deus não está atrelada à nossa fidelidade, pois nós somos falhos e volúveis nos nossos pensamentos, propósitos e promessas. Eu achei muito interessante isso aqui, sabe por quê, meu irmão? Porque muita gente acha que está atrelado. Vou ser fiel porque aí Deus vai ser fiel a mim. Ô meu irmão, Deus é fiel independente de qualquer circunstância. Não é porque você está na condição de fidelidade ou buscando a fidelidade que vai estar atrelado à fidelidade de Deus. Então Deus é fiel na sua essência. É atributo de Deus. Diferente já agora a bondade, é um atributo comunicável, porque eu e você podemos praticar a bondade, sim ou não? Podemos. Podemos praticar essa bondade. Interessante
consiste no fato de que Deus não desfaz, nem muda de opinião a respeito de algo que porventura tenha afirmado. Meu irmão, quero dizer para você, Deus não tem sombra de variação em Deus. Quando Deus fala, ou quando Deus promete, ou quando Deus fala, é porque Deus se comunica hoje, meu irmão. Ele não mudou. Aquilo que já está pré-determinado e estabelecido através do concerto com a palavra, está aí para nós mesmos. Mas Deus ainda continua falando hoje. E Ele falando com você, fique tranquilo, Ele vai cumprir. Não há sombra de variação. Deus não é volúvel, Deus não é caprichoso no sentido de milindre, como o homem é. Você quer ver isso? Você já se deparou com alguma situação em que você estava fazendo um compromisso, ou em uma situação com alguma pessoa, e ela te deu uma palavra, falou que vai ser assim, passa daqui a pouco, ele fala, não vou fazer isso mais não, não vai ser desse jeito não. Já aconteceu com você, meu irmão? Você está vendo? O ser humano, ele é falível. A palavra dele, muitas vezes, é volúvel. Mas em Deus não há isso. Deus não muda de opinião segundo as circunstâncias, ou para agradar A ou B, ou porque tem uma autoridade ali, ou porque isso ou aquilo. Não tem isso com Deus, meu irmão. Deus não muda a conduta, a moral, a maneira dele agir, porque quem está ali é fulano, ciclano, beltrano, ou coisas semelhantes a essa. Deus é fiel a si mesmo, Ele não nega a sua essência. É disso que ele está dizendo, a fidelidade de Deus, Deus é fiel a si próprio. A fidelidade de Deus é provada pelo fato de que Ele não permitirá que sejamos tentados acima do que podemos suportar. E ocorrendo a tentação, Ele proverá o escape, para que possamos suportar. Por que li esse texto? Porque diante, às vezes, de uma situação, um conflito, uma tentação, a gente, às vezes, tem a tendência de mudar, né, irmão? Tem a tendência de mudar. Ô, meu irmão, Deus, Ele vai prover o escape para você. Não mude a sua essência em Deus, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Deus vai fazer aquilo que Ele tem revelado na sua palavra. Você sabe por que Deus faz tudo aquilo que Ele revelou, falou na sua palavra? Porque Ele tem compromisso com essa palavra. Ele tem compromisso. E isso nos coloca numa condição de refletir, porque a gente não pode sair falando que vai fazer alguma coisa, e tem muita gente que fala assim, irmão, em nome de Jesus, cuidado. Né? Isso me fez lembrar um negócio aqui, não estou dizendo que é o caso, talvez eu vou abrir um parênteses aqui. O irmão um dia pegou precisava de um socorro, e ele foi até um outro irmão e pediu um valor emprestado. Ele pediu um valor emprestado, ele estava com uma restrição no nome, uns problemas. Já tem uns 10 anos esse fato, irmão, eu me lembrei aqui agora. E ele falou assim, não, me socorre aí. Mas o irmão era assim, não tinha muito compromisso com as coisas, levava a vida de qualquer maneira. Ele falou, não, me empresta esse trem aí, em nome de Jesus eu vou te pagar. Falei assim, não, suja só o seu nome, não suja o nome de Deus não, né? Então, você está vendo como é sério? É muito sério. Às vezes a gente não atenta para aquilo que expressa, para o compromisso que é feito, com essa fidelidade, não é? Deus é fiel aos seus propósitos, Deus tem seus desígnios, projetos, planos, aquilo que Ele colocou como realização. Desígnio é vontade,
Aí está falando dos propósitos, dos projetos de Deus. Meu irmão, os planos de Deus não serão frustrados. Não serão. Interessante a gente parar e pensar, vamos ver um propósito de Deus aqui. Um dos propósitos de Deus era levar o povo à terra prometida, sim ou não? Retirar o povo de uma condição que estava lá de escravidão, levar para a terra prometida, uma terra que mana leite e mel, e o povo ia sair a peregrinar por onde, irmão? Pelo deserto. Isso era um propósito de Deus levar eles? Fazer a travessia lá pelo deserto? Era um propósito. No meio do caminho há um estremecimento aí, vamos dizer assim. Estou parafraseando. O povo fez aquilo que não deveria fazer. A conduta do povo não foi a conduta adequada. E nós já sabemos que o povo ficou lá no deserto peregrinando por quanto tempo, irmão? 40 anos. Havia essa necessidade, irmão? Não. Eles deram uma volta, se você ver aí, ó, depois você pega a sua Bíblia, tem uns mapas lá. O tempo não nos permite agora, mas eles deram uma volta e estavam ali perto de onde tinha que ir. 40 anos ficou peregrinando no deserto. O propósito inicial de Deus era levar para a terra prometida. Deus levou? Levou, mas olha aí, ficou 40 anos lá. O propósito de Deus não vai ser frustrado, irmão. Ainda que a gente passe por alguma situação, ainda que a adversidade chegue, ainda que a correção chegue, o propósito de Deus não vai ser frustrado. Você põe isso na sua cabeça, no seu entendimento. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Se Deus determinou, meu irmão, vai acontecer. Vai acontecer. Louvado seja o nome de Jesus, não é? Na fidelidade de Deus é que repousa a nossa esperança de vida eterna, porque o seu propósito jamais mudou e jamais mudará. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Para sempre. Interessante, ele diz assim, ó, não quebrarei o meu concerto, né? Não vou quebrar o meu compromisso, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Está lá no Salmo 89, versículo 34. Não vai mudar, irmão. Não muda. Deus é fiel às suas promessas. O que é promessa, irmão? Quando fala, eu tenho promessa de Deus. Você tem promessa de Deus. O que é promessa para você? Está lá, irmão, escrito lá. Promessa de Deus são afirmativas que se dará ou fará alguma coisa. Isso é promessa. É que alguma coisa vai acontecer. Algo que prometeu vai se realizar. É um compromisso oral ou escrito em sua palavra. É um compromisso da parte de Deus com você. Você já ouviu alguém dizer assim, rapaz, Deus falou comigo que ia fazer algo na minha vida, esse negócio nunca chega. Você já ouviu isso, irmão? Sim ou não? Rapaz, tem 15 anos que Deus falou comigo que ia acontecer algo. Irmão, ou não chegou o tempo, ou eu não estou na condição para que Deus realize aquilo. Às vezes eu saio do propósito. Eu preciso estar na condição. Ele é fiel às suas promessas. Mas Deus não pode compactuar com aquilo que estiver errado, ou em pecado, ou fora do curso que Deus determinou. Tem que pensar nisso também. Porque senão seria muito fácil, não é?
Eu posso, Deus me prometeu quando eu estava numa condição, eu saio da presença de Deus, eu não estou no arraial, eu estou fazendo coisas erradas, eu estou ferindo aquilo que nós chamamos de santidade de Deus. Como Deus pode me abençoar? Eu saí do propósito. E aí não dá, né, meu irmão? Aí não dá. Deus é fiel às suas promessas. As promessas de Deus são afirmativas, né? Tudo que prometeu vai acontecer. Sua fidelidade garante. Se você tem promessa de Deus na sua vida, descanse na fidelidade do Senhor. Opa, espera aí, pastor. Está atrelado uma coisa à outra, né? Viu? Se Deus, então, dentro da sua essência de fidelidade, Ele é fiel a si mesmo, Ele é fiel aos seus propósitos, não é? Ele não vai mudar a sua essência. Ele prometeu, automaticamente Ele cumpre. Não é assim? Mas uma coisa está atrelada à outra. Essa promessa, e isso para Deus cumprir, eu também tenho que estar atento a essas condições. Eu preciso atentar para isso. Eu sei que tudo Ele pode, eu sei que Ele é fiel para cumprir a palavra, mas eu sei também dessa fidelidade do Senhor. Ele é fiel e poderoso para cumprir, desde que você não saia da posição que Deus te colocou. Está aí, irmão, escrito aí. Não estou criando, não. Desde que você não saia da posição que o próprio Deus o colocou. Mantenha a postura de fé, não altere o percurso que Deus escolheu para você. A gente gosta de atalhar, não gosta, irmão? Já viu? Pegar um atalho. Muitas vezes o atalho conduz a caminhos terríveis. Terríveis. Deus não fez, nem fará promessas que não podem se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender, meu irmão. Se Deus falou que vai cumprir na sua vida, esteja na posição que Ele é fiel para cumprir, e Ele cumpre mesmo. Ele cumpre. Louvado seja o nome de Jesus. Atente-se para essa fidelidade de Deus. Ele cumprirá tanto as suas promessas, quanto as suas advertências. Lembre-se disso também. O irmão Daniel ministrava aqui na lição passada, falando sobre a justiça de Deus, né? E estava já no finalzinho, eu não quis interromper a linha de raciocínio, mas o versículo veio aqui nessa lição, iria mencionar, né? Ele está dizendo em Números 14, 32 ao 35, que Ele cumprirá as suas promessas, quanto as suas advertências. E lá, em justiça também, e consta também dessa lição em Romanos 11, 22, diz assim que a gente tem que considerar, pois, a bondade e a severidade de Deus, irmão. Não esqueça disso não. Ele é fiel, Ele cumpre promessa, Ele vela pela sua palavra, mas Ele adverte e Ele corrige também. Ali também Ele está fazendo justiça também. É uma maneira de fazer essa justiça de Deus. A gente precisa tentar. Deus é fiel a si mesmo, nos seus propósitos e em suas promessas. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Deus é fiel a si mesmo, nos seus propósitos e nas suas promessas. Agora vai aqui um questionamento para nós. Nós também devemos ser fiéis? Reflita sobre isso. Fiéis na totalidade, cônscios dos nossos propósitos para com Deus, a fim de que alcancemos as promessas do Senhor. É muito sério isso, né? A bondade de Deus. A bondade de Deus faz parte de sua essência. Não é? Já nós sabemos a diferenciação dessa benignidade, que é a incapacidade de fazer o mal,
e sabemos que a bondade é a prática do bem. É uma característica intrínseca do Senhor, inerente, é próprio dele, que existe por si só. Não está estabelecido em nenhum lugar, existe nele, irmão. Você já viu quando você se depara com alguém, alguma pessoa, você conhece alguma pessoa, às vezes do seu convívio, ou do ambiente que você frequenta, seja ele no trabalho, local de estudo, e aí você fala assim, nossa, fulano, ele tem um coração bondoso. Você já ouviu isso? Tem uma bondade na vida daquela pessoa. É porque ele pratica o bem, né? Você vê as atitudes. Tem pessoas, voltando um pouquinho na questão da benignidade, às vezes ele é violado em seus direitos, às vezes ele é provocado, ou acontece alguma coisa com ele, você só vê aquela pessoa praticando o bem. Não é fácil ver esse tipo de gente aí, mas tem, irmão. Aí ele não reage a uma injusta provocação, alguma coisa assim. Há um adágio popular que as pessoas dizem, fulano tem sangue de... Já ouviu, irmão? Está espizinhando ele lá, irmão, está acabando com ele tem sangue de barata, não faz nada, não é assim? Não é não, irmão, tem uma essência dentro dele, que ele não consegue revidar fazendo mal, ele não tem essa característica. Agora, ao contrário disso, existe muito, irmão. O outro que você não está nem falando nada, ele já está pronto para, vamos para o fight, vamos acabar aqui, vamos partir para... Não é nem com ele. Às vezes não tem nada a ver. Não é? Você já viu pessoas assim? Tem gente que olha para a gente gratuitamente, pastor. Você não falou nada, ele já viu um negócio assim. Está pensando mal de mim. Pelo amor de Deus, irmão, para com isso. A nossa essência tem que ser diferente. Esse é o que tem demais, né? O Montarcista está dizendo ali, gosta de comprar uma briga alheia, moço. Nem com ele está pondo uma colherzinha de pau lá. De repente o graveto voa, fura ele. Cuidado com isso, irmão. Cuidado. A bondade de Deus é eterna, é infinita, ilimitada, abundante. A bondade de Deus pode ser definida como as perfeições coletivas de sua natureza e a benevolência de seus atos. Ou seja, é a prática da bondade. Deus te fez alguma coisa que foi ruim, meu irmão? Deus fez alguma maldade para com você, meu irmão? Você se lembra de alguma coisa que Deus tenha feito? Deus só fez e faz coisas boas para conosco. Aí alguém disse assim, mas pastor, outro dia eu fiz um trem errado ali, aí a correção veio, irmão, aí é outra história. Considera a bondade e a severidade de Deus. Quando você errou, quando você falhou, vamos trazer para o núcleo familiar, quando você fez o que não deveria, e aí o papai e a mamãe foi lá e fez o que com você, meu irmão? Como é que é, irmão João? A varinha, a correção chegou. Não é? Talvez alguns aqui que têm mais experiência, longevidade, aí falavam assim, vai lá, meu filho, busca a varinha de goiaba lá, busca a varinha de amora lá, não é? Um negócio, aquela vara não quebra, né, irmão? Trem esquisito. Mas é a bondade e a severidade. Sim, pode falar. Correção, irmão, é para crescimento. Porque se crescer sem correção, se crescer solto de qualquer maneira, irmão, nunca vai valorar, nunca vai ter princípios, não é? É por isso que a gente precisa ter um cuidado. A correção chega,
Mas dói, né, irmão? Eu praticamente não passei por isso, no sentido de eu falar da varinha aí de goiaba, de amora, não é? Mas eu me lembro bem de algumas situações que eu já vi, a marca ficava ali um tempo bom, né, irmão? E aqui trazia umas recordações. Né? Menino, irmão, coisa, né? Eu me lembro, eu não passei, vou contar uma experiência para os irmãos, eu não passei pela vara de goiaba, mas passei pela escova de lavar roupa. Como assim, pastor? Ah, gostava de jogar uma bola, irmão. Tinha um negócio lá na época, hoje eu acho que quase nem se faz isso mais, viu, irmão Marcelo? Tinha um negócio que chamava torneio início. Você ia para o campo 8 horas da manhã, ficava o dia inteiro no campo. Não sei se alguns irmãos sabem como que é isso. E aí, naqueles futebol de várzea lá, aquela terra vermelha, irmão. O rapaz aqui já não é muito claro, né? Eu chegava em casa azul. Para não falar vermelho da terra. Me lembro, às vezes, na hora do almoço, minha mamãe ia lá. O campo era perto de casa. Gritava lá, vem almoçar, menino! Não ia, não. Quando não acabava o jogo, acabou o jogo e ia embora. Ia tomar um banho, meu irmão. Aí o problema começou, foi aí, ó. Ia tomar banho para almoçar. Menino não sabe, né? Presta atenção nas coisas. Tomava banho, a sujeira ficava tudo na toalha, irmão. Aquele vermelhão da terra ficava tudo lá na toalha. A mãe falou assim, moço, mas que beleza, você tomou banho para almoçar. Volta lá. Voltou lá, pegou uma escova, irmão. Me lavou com escova. Para sair. Nunca mais fiz aquilo, irmão. Chegava em casa, sentia presença, chegava do jogo, sentia a presença estranha da escova, falava, opa, não vai dar certo não. Então a advertência, a correção, ela nos faz bem, ela promove o crescimento. Não aconteceu mais, irmão. Foi simples. Jogava a bola, tomou banho, tomei. Ela não falava nada comigo, ela ia lá e olhava a toalha. Não precisava, né, irmão? Contra a prova lá, não tem argumento, não. Então é assim, irmão. Deus é bom o tempo todo. A gente até canta umas canções aí, né, irmão? Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. É a essência dele. Deus é bom, louvado seja o nome de Jesus. O salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Está lá no Salmo 34, versículo 8. O Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. Não existe nenhuma possibilidade dele se tornar mal. Ele é bom em si mesmo. Está retratando a benignidade de Deus. Não existe possibilidade dele ser mal. A essência de Deus nos mostra que Deus é bom. E mais, o tempo todo ele é bom. Está no Salmo 34, versículo 8. Deus é absolutamente bom. O padrão de bondade é uma coisa peculiar ao nosso Deus. A bondade de Deus é tamanha que Ele nos deu o livre-arbítrio, mas o homem não soube aproveitar. Meu irmão, alguém obrigou você a aceitar Jesus? Você tem livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio para mim e para você, a todos nós. O que quer dizer isso? Nós podemos escolher. Nós temos a capacidade de escolha, de tomadas de decisões para as nossas vidas. Não é? Quem não gostaria de morar lá no Jardim do Éden? Adão e Eva não vigiaram. Estavam lá no paraíso. Perderam a oportunidade de usufruir da delícia do paraíso, irmão. Tiveram livre-arbítrio lá. Houve uma orientação da parte de Deus. Tudo que Deus criou ali, tudo era bom. E você vê na criação, diz que, olha, você vai lendo, fala assim, ó, e Deus fez isso e viu Deus que era bom. Era bom, irmão.
Então a essência desse Deus, a bondade de Deus se manifesta em Cristo Jesus. Isso aqui é tão profundo, irmão. Ela vai além de qualquer atitude bondosa que conhecemos. Talvez alguém possa pensar: eu sou bom, eu dei uma cesta básica, eu sou bom, levei fulano no hospital, eu sou bom, não fiz nada de errado, eu sou bom, eu trato bem minha família, eu sou bom, eu trato bem minha esposa. Ô meu irmão, espera aí, perto daquilo que Deus faz, meu irmão, Deus enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer lá no Calvário, para que hoje, nesta manhã, nós tenhamos a consciência de que Deus verdadeiramente é bom. Será que nós teríamos tal capacidade? Você já parou para pensar, irmão, nisso? Vai lá, meu filho, morre por todos lá, quem tem pecado, quem fez coisas erradas. Eu fico pensando sobre isso, irmão. Morre lá no Calvário, resgata esse povo. Sua bondade nos transportou para um reino de paz, justiça e alegria. A bondade de Deus também é revelada no modo que Ele nos trata, demonstrando outros atributos incalculáveis. Amor. Ele dá amor, ainda que eu e você não mereçamos. Ele derrama graça na nossa vida, ainda que nós não mereçamos. Misericórdia está posta sobre nós, ainda que nós não mereçamos. Ele não aplica o castigo que nós merecemos. A Bíblia diz assim, que se Deus fosse nos dar o pago, irmão, segundo o que nós merecemos. Pensa nisso, irmão. Você já pensou nisso? Outro dia eu estava pensando sobre isso. Se Deus fosse nos dar o pago, segundo o que nós merecemos, foi misericórdia. A bondade de Deus se manifesta pelo seu socorro. Ele mesmo pagou o preço. A Bíblia diz que Deus olhou da sua habitação e não viu ninguém capaz de pagar tamanho preço. É Deus que te socorre. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quantas vezes nós nos vimos em situações embaraçosas e a mão de Deus nos sustentou? Quantas vezes nós estamos em dificuldade e Deus nos socorre? É o Senhor quem socorre você. A veracidade de Deus, para concluirmos. Veracidade quer dizer verdade. É um atributo que define perfeitamente o Senhor como confiável. Não dá para confiar em todo mundo, sim ou não, irmão? Não dá para confiar em tudo que nós vemos. Mas em Deus nós podemos confiar. Deus é verdadeiro, meu irmão. Na profissão a qual eu exerço, todas as vezes que alguém nos contrata, a gente põe para assinar alguns documentos. Quando você nos contrata, alguém nos contrata lá, a gente põe para te representar, chama capacidade postulatória isso. Você tem que assinar uma procuração, me autorizando, me dando os poderes para que eu te represente em juízo. E dentre esses documentos lá, eu coloco um documento que chama Declaração de Veracidade. A hora que eu li isso aqui, eu lembrei. Por que eu coloco isso lá? Por que a maioria dos profissionais do direito coloca isso, irmão? Porque muitas vezes as pessoas vão lá na gente e não falam a verdade. E quando se mente em juízo, pode ser preso, pode ser condenado, pode sofrer alguma espécie de sanção, e aí nós vamos lá e escreva assim: eu, fulano de tal, declaro que procurei o escritório de advocacia do doutor fulano de tal, para que o mesmo promova a ação nisso. Declara ainda que todas as informações por mim prestadas são verdadeiras, não omiti ou declarei qualquer inverdade, sob pena de ser punido, isento o advogado de toda e qualquer responsabilidade. Sabe o que eu estou fazendo, irmão? Eu estou me eximindo daquilo ali, que se ele tiver mentido e der ruim lá na frente,
vai responder sozinho. Eu não vou responder aquilo lá, não. É para isso. Então é muito sério. Deus é verdadeiro e a gente precisa ser também. O Senhor Deus é a prova da verdade. A verdade de Deus nunca mudou, nem mudará. A veracidade e a fidelidade de Deus são inseparáveis. Seja verdadeiro. O tempo não nos permite, mas que você guarde isso no seu coração. A veracidade de Deus é eterna. O céu e a terra passará, mas as palavras de Deus não passarão. Não passarão. Considera, irmão, a fidelidade, a bondade e a veracidade de Deus para nossas vidas. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Retorne aqui.